Bom, eu sou Marcelo Lima de Oliveira, sou juiz de direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da capital Boa Vista, estado de Roraima. É com grande prazer que estou aqui com a Abraminge para falar sobre um tema muito importante da Justiça Especializada da Infância e da Juventude, que é o procedimento de apuração de ato infracional. Para facilitar a nossa conversa aqui, eu tenho um slide para colocar, para compartilhar a tela, para que fique mais visual o que eu estou falando e não apenas a conversa. Então, vamos lá. Eu acho que agora está aparecendo. Então, vamos lá. Bom, então, o meu tema é procedimento de apuração de ato infracional. E sempre que eu falo deste tema, eu gosto de já começar dizendo, esqueçam o direito penal. Não é que não tem intercâmbio de ideias, mas é importante para a gente compreender o procedimento que a gente esqueça tudo de direito penal, porque senão fica sempre aquela confusão de procedimentos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou citar aqui os artigos. O procedimento de apuração de ato infracional, ele está ali entre os artigos 171 e 190 do Estatuto. É claro que se socorre de princípios do direito processual, do processual penal, entre outros. Mas o cerne da questão está todo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei lá do início dos anos 90 e que, por isso, algumas coisas não são mais utilizáveis hoje. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: o adolescente comete crime? Não, ele não comete crime. A gente dá um nome diferente, chama ato infracional, e como é desnecessário fazer um código penal, né, um código só de atos infracionais, há sempre uma analogia ao direito penal. Então, se o adolescente matou alguém, ele não cometeu um crime, ele cometeu um ato infracional, mas a gente busca a conduta fora da lei no Código Penal. Então, vamos lá. Existem, basicamente, 3 formas de iniciar um procedimento de verificação se o adolescente está em conflito com a lei. Vamos lá. Primeiro, ele pode ser apreendido em flagrante, né? Acabou de cometer o ato, e é levado pela polícia. Ele pode ser apreendido por uma decisão judicial e essas são as duas principais, na verdade, as duas principais formas. Bom, se ele for apreendido por ordem judicial, ele tem que ser, desde logo, encaminhado ao juiz. Percebam que logo houve uma grande discussão aí entre os adultos com a questão da custódia, mas esse artigo 171, desde lá do começo do Estatuto, determina que, desde logo, se for uma ordem judicial, tem que ser encaminhado ao magistrado para análise. Mas se ele for apreendido em flagrante, obviamente ele tem que ser levado à polícia para que lá seja feitas as primeiras investigações, seja feito o relatório e só depois dar um encaminhamento devido. Mas, mais uma vez, apreendeu o adolescente por qualquer motivo, tem que levar ao delegado de polícia. Não pode ficar rodando na viatura, não pode deixar preso no batalhão militar, ele tem que ser encaminhado desde logo à delegacia especializada. E para ficar mais fácil o nosso entendimento, eu vou dividir os procedimentos da seguinte forma. Primeiro, o que acontece na esfera policial, depois a esfera do Ministério Público, e só então aí a gente vai falar da esfera judicial, do procedimento propriamente dito. Bom, se o adolescente foi pego em flagrante, ou seja, a mesma coisa que o adulto, logo cometendo o ato, logo após o ato, ele tem que ser encaminhado para a delegacia. E aí a gente vai ter que dividir em 3 grandes nomes para os procedimentos policiais. Não se fala em inquérito na infância e juventude. Se ele está preso em flagrante, se ele não foi preso em flagrante, por exemplo, a polícia investigou e aí chegou que o adolescente era o culpado, né, era o autor de um furto. Bom, dá-se o nome disso de relatório de investigações. Mas se ele foi apreendido em flagrante, aí ele se divide em 2 hipóteses. A primeira hipótese é se este ato foi mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Se foi, lava-se um auto de apreensão. Se não houve violência ou grave ameaça, por exemplo, um furto, vai haver o lavramento do boletim de ocorrência circunstanciada. Então, nós temos 3 procedimentos: auto de apreensão, boletim de ocorrência circunstanciada e relatório de investigações.
O artigo 174 ele deixa claro o seguinte: a regra é que o delegado tenha que liberar o adolescente. Essa é a regra básica. Bom, mas quando isso não vai acontecer? Ele tem que liberar o adolescente e, na sequência, intimá-lo que ele deve comparecer ao Ministério Público numa data tal. Mas o delegado pode não soltar desde já o adolescente se o ato pelo qual ele está sendo investigado for grave e houver repercussão social. Mas não só isso. Este ato de permanecê-lo com ele apreendido exige a garantia da sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Portanto, nem sempre a gravidade do ato infracional ou mesmo a repercussão social vai permitir que o delegado não libere prontamente o adolescente para sua família. Bom, se liberou, ele encaminha imediatamente o adolescente para o Ministério Público, ou, se não for possível, ele vai encaminhar, apresenta o adolescente no prazo de 24 horas. Se ele permaneceu apreendido, portanto, o delegado não liberou ele para a família, ele vai para uma unidade de atendimento, que é a de internação, e o diretor dessa unidade tem a obrigação de apresentar este adolescente em até 24 horas ao Ministério Público. Aqui é um pouquinho de diferença com os adultos, né? Mas o sistema é o mesmo. É importante que a apreensão seja desde logo analisada pelas autoridades que podem mantê-lo ou não. Se não houver uma entidade de atendimento naquela comarca, como na maioria das comarcas do Brasil não há, e não houver uma delegacia de infância e juventude, ou seja, especializada, esse adolescente pode permanecer na delegacia comum, mas pelo prazo de até 24 horas. Claro, obviamente, separado dos adultos, sem nenhuma outra. Então, em resumo, até agora a gente aprendeu que se houver em flagrante, a autoridade policial lavra ou um auto de apreensão em flagrante ou um boletim de ocorrência circunstanciada. E se não houver flagrante, houver apenas as investigações policiais, lavra-se o relatório de investigações. Obviamente, a gente sabe, adolescentes não podem ser conduzidos naqueles carros chamados camburão. Ele tem que ir na parte da frente do veículo, porque isso atenta à sua dignidade. Bom, terminadas as investigações policiais, obrigatoriamente, o delegado tem que encaminhar a cópia do relatório de investigações, ou a cópia do boletim de ocorrência, ou mesmo a cópia do auto de apreensão, para a Justiça e para o Ministério Público. Pois bem, no caso que o adolescente foi apresentado pelo delegado, ele não, vamos supor um caso, né? Ele está sendo investigado, foi apreendido em flagrante por conta de um homicídio. O delegado resolve não soltá-lo e encaminha ele no mesmo dia para o Ministério Público. E aí o Ministério Público tem a seguinte incumbência: ele faz uma audiência informal, ouve o adolescente, ouve a sua família e pode, inclusive, ouvir a vítima e as testemunhas. Por que isso? Para que o membro do Ministério Público possa formar a sua opinião sobre os próximos passos os próximos passos da apuração do ato. Caso o adolescente tenha sido liberado e a família não o apresente, pode o Ministério Público, ele tem poder de requisição para que a Polícia Civil ou Militar vá lá na casa do adolescente e o traga para a oitiva informal. E é oitiva informal por quê? Porque do ponto de vista da prova final, somente perante o juiz é que vai valer o interrogatório ou essa oitiva. Terminadas as investigações policiais, foi para o Ministério Público, o promotor de justiça ouviu o adolescente, ouviu sua família e formou sua opinião. E o artigo 180, então, traz as 3 possibilidades básicas para o promotor. É claro que, fora isso aqui, se ele entender que tem que ouvir mais alguma testemunha ou alguma outra providência, ele pode devolver os autos para o delegado para tomar as providências. Mas se ele entende que a investigação policial, de fato, chegou ao final, ele terá que propor o arquivamento dos autos, quando, por exemplo, o promotor de justiça entende que o fato não é típico, ou seja, não é contra a lei, ou ele entende que agiu em legítima defesa, ou o crime já foi tão prejudicial ao próprio adolescente que ele não precisa sequer ser processado. Ele pode conceder a remissão, que o próprio nome já diz, é uma espécie de perdão judicial,
E se ele entender que nem é o caso de arquivamento, nem de remissão, ele vai ter que representar ao juiz, ou seja, ao Poder Judiciário, para que esse adolescente seja processado. A representação é como se fosse a denúncia do processo penal do adulto. Quando ele concede a remissão, percebam que até aqui o juiz não aparece praticamente no processo. A remissão ele pode conceder como um perdão puro e simples, vai ficar por isso, ou ele pode cumular isso com medidas socioeducativas, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, ou advertência, ou uma medida de proteção. Uma vez que ele faça qualquer dessas atitudes, ele encaminha ao magistrado, ao juiz da infância e da juventude, para tomar ciência do que houve e para decidir se vai concordar com o arquivamento ou, se for o caso de remissão, se vai concordar com a remissão. E se for o caso da representação, caberá ao juiz verificar se cumpriu os requisitos legais e aí recebê-la, e a partir de então o adolescente começa a ser processado judicialmente. Bom, se ele pedir o arquivamento, vai ao magistrado. Se o juiz entender que não é o caso, que o promotor não deveria ter feito isso, o juiz vai mandar esses autos ao Procurador-Geral de Justiça. E aí sim, o Procurador-Geral de Justiça vai dizer se o promotor agiu com razão ou se é o caso de oferecer a representação. A decisão do Procurador-Geral de Justiça lhe vincula o juiz. Se ele manter o arquivamento, o juiz terá que arquivar esse procedimento. A mesma coisa serve para a remissão. O juiz vai homologar essa remissão se for compatível com o ato infracional e houver expressa concordância do adolescente. No caso de remissão, é uma espécie de acordo também, então o adolescente e sua defesa precisam concordar com essa proposta. Bom, feita a representação, a partir de então nós temos um processo judicial, um controle de um magistrado que vai cuidar de fato de todas essas questões. Então, aqui diz o seguinte, se por qualquer razão, então entra no período da discricionariedade do promotor de justiça, se ele entende que não é o caso de arquivar, ou se ele entende que não é o caso de conceder a remissão, ele tem que oferecer ao judiciário a representação, propondo que seja instaurado, então, o procedimento de apuração de ato infracional. Ele precisa ser por petição, e seus requisitos são bem básicos. Tem que ter um breve resumo dos fatos, a classificação do ato infracional, o artigo da lei que foi violado, e o rol de testemunhas. Inclusive, o estatuto prevê que o magistrado, todos os dias, pode permitir, em uma sessão que ele instale, que essa representação não seja feita por papel, seja feita oralmente. Isso, vejam, lá desde a década de 90. E é importante dizer que, no processo de apuração de ato infracional, a prova da autoria e a prova da materialidade, elas ocorrem durante a instrução processual. Portanto, a representação não precisa de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Por exemplo, se é um homicídio, não precisa estar lá o laudo cadavérico, porque isso vai ter que ser juntado quando do procedimento de apuração de ato infracional. Então, começamos aqui a fase judicial e eu já gosto de lembrar desde o começo o seguinte, se o adolescente, naquele nosso caso de homicídio, o delegado resolveu por não soltá-lo, mandou ao Ministério Público, o Ministério Público, olhando as circunstâncias do adolescente e o ato infracional, decidiu que é o caso de representar. Veio ao magistrado, o magistrado recebeu a representação e agora o processo vai caminhar. O tempo que esse adolescente pode permanecer apreendido é de 45 dias. O processo pode durar mais do que 45 dias, mas se isso ocorrer, obrigatoriamente o adolescente tem que ser solto. Se o processo terminou com 46 dias, por exemplo, no 45º dia, o juiz é obrigado a soltar este adolescente. Não há nenhuma possibilidade de prorrogação deste prazo. Mesmo que, por exemplo, como acontece para o adulto, se isso for culpa da defesa, não importa. A lei é taxativa e diz que é 45 dias o máximo, até o julgamento. Bom, e qual é o primeiro passo? O juiz já recebeu a representação, então agora ele vai comunicar o adolescente e sua família de que existe uma ação contra ele, e o primeiro ato
é a audiência de apresentação. E ela é um pouco diferente do interrogatório que acontece para o adulto. Nesta audiência de apresentação, o adolescente é ouvido, seus genitores ou responsáveis legais também são ouvidos, pode, inclusive, ter o acompanhamento de profissionais de psicologia, de assistência social. É, obviamente, um interrogatório do adolescente e é também a sua audiência de custódia, porque o juiz tem a obrigação de, em havendo e já estando apreendido, de dizer se vai manter essa internação ou se vai soltá-lo. E se houver pedido do Ministério Público e eles estivessem em liberdade, o juiz tem que também decidir aí se é o caso de mandar apreendê-lo. Bom, a notificação para comparecimento da audiência e a citação é encaminhada para o adolescente e para seu responsável legal, tá bom? É obrigatório, sempre em todos os procedimentos, a presença de um advogado como forma de garantir a ampla defesa a esse adolescente. Caso o pai ou responsável legal não seja localizado, obrigação nossa, de juízes da infância, é conceder um curador especial ao adolescente. Não basta só o advogado, ele precisa ter alguém que haja em seu favor, como curador. Bom, aqui existe a possibilidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Veja, o adolescente, então, ele foi liberado pelo delegado. Mas o Ministério Público entendeu que, nessa mesma situação, era o caso de representá-lo. O juiz recebeu, marca a audiência de apresentação e manda a intimação da audiência e do processo para a casa do adolescente. Quando chega lá, intima os pais e ele diz, olha, o menino fugiu de casa, não faz tempo que eu não vejo, e o delegado, o oficial de justiça, então, não consegue localizá-lo. A audiência de apresentação ocorre? Não, ela não pode ocorrer, porque a finalidade principal dela é permitir o conhecimento do adolescente por parte do juiz, promotor e demais. Então, se ele não é localizado, a única providência a ser feita é pausar o processo, sobrestá-lo e aí expedir o mandado de busca e apreensão para que seja localizado e então apresentado ao juízo. Aqui tem uma questão, né, de que a internação, obviamente, não pode ser feita num presídio, numa cadeia pública, tem que ser estabelecimento próprio para adolescente. Se não tiver na comarca, tem que mandar para a comarca mais próxima, mas ele pode permanecer na repartição policial, aguardando a transferência para a unidade de internação no prazo máximo de 5 dias. Claro, obviamente, isolado dos demais presos e com instalações minimamente apropriadas. Compareceu o adolescente no dia da audiência de apresentação, veio junto com a sua mãe, que é o mais comum, cabe ao juiz, então, ouvi-lo. E o juiz vai ouvi-lo, obviamente, sobre os fatos, né? Ele vai ser interrogado sobre os fatos, terá direito a calar-se, terá direito a responder só as perguntas que assim desejar, e isso não pode ser interpretado em desfavor dele, mas o juiz vai ter que ir além, tem que perguntar da família dele, tem que perguntar de características da personalidade, do que fazia antes de ser apreendido, tem que ouvir a família, pode, como eu disse, uma opinião de um profissional qualificado, de um psicólogo que já tenha feito atendimento. Enfim, essa audiência de apresentação, ela é sim para o adolescente dar a sua versão dos fatos, mas ela é também para que o juiz tenha o primeiro contato com o adolescente e comece a conhecê-lo, porque a gente vai ver mais à frente que a sentença eventual ela tem que sim levar muito em consideração as necessidades do adolescente, a sua forma de viver, a sua personalidade. Bom, o juiz, então, ouviu o adolescente, o promotor fez pergunta, defensor fez pergunta, ouviu, o adolescente explicou o que quis explicar. Antes de prosseguir, o juiz pode, percebam, antes do processo, só quem dá a remissão é o promotor de justiça. Depois que o processo inicia, só quem pode conceder a remissão é o magistrado, não cabe mais ao promotor. Mas o promotor precisa sempre ser ouvido em todas as questões que giram em torno desse processo. Então, encerrada a audiência, a oitiva do adolescente, o juiz pode entender que, nesse caso, não é necessário processar o adolescente, cabendo ali apenas uma remissão, cumulada com alguma medida, por exemplo, prestação de serviços à comunidade.
Ele pergunta, então, do promotor, se o promotor concorda ou se quer alguma outra questão. E, independentemente da opinião do promotor de justiça, o juiz pode decidir por conceder a remissão ao adolescente. É óbvio que, se o Ministério Público não concordar, ele pode fazer o recurso. Se o magistrado, então, ofereceu a remissão, a defesa e o adolescente concordaram, o Ministério Público também concordou, o juiz, então, faz uma sentença ali e aplica a remissão, né, perdão, cumulado com a prestação de serviço à comunidade. Este procedimento ele é encerrado nesta fase, ou seja, sem oitiva de prova, sem oitiva de nada. Por quê? Porque é um acordo para encerramento do processo. Bom, aqui esse artigo 186, como eu disse para vocês, ele é muito antigo. Então, aqui dizia que em algumas situações não era preciso ter advogado, mas não. Em todas as fases do procedimento, antes mesmo também da fase processual, a defesa é sempre obrigatória. Então, até aqui a gente viu, vou fazer um pequeno resumo do que a gente viu até agora. Adolescente pratica um ato, tem os procedimentos policiais, depois manda-se para o Ministério Público, que tem a obrigação de fazer a oitiva informal e decidir pelo arquivamento, remissão ou representação. Se o Ministério Público representa, o juiz recebe ou rejeita essa representação, cita íntimo adolescente, ou seja, dá conhecimento a ele e a sua família que ele está sendo processado e marca a audiência de apresentação. Terminada a audiência de apresentação, e não sendo o caso da remissão, como eu conversei anteriormente, o juiz dá um prazo de 3 dias corridos, não são úteis, para a defesa do adolescente fazer sua defesa prévia, que hoje, no dia a dia, basicamente, é rol de testemunhas. Na sequência, o juiz manda para um estudo de caso, que é o quê? O adolescente tem que ser ouvido por uma equipe multidisciplinar, que é obrigatória nas varas da infância e juventude. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, médico psiquiatra, enfim. Quanto mais ampla essa equipe técnica, melhor, porque elas vão dar um patamar da vida desse adolescente fora o direito, naqueles conhecimentos que o magistrado ou o promotor de justiça não tem. Encerrada essa etapa, estudo de caso ou eventual diligência, como requisição de laudos e perícias, nós vamos para a audiência em continuação. Nessa audiência em continuação, sim, nós vamos ouvir as testemunhas, vamos ouvir a vítima, vão ser juntadas as diligências, como os laudos, enfim, a produção da prova toda ocorre neste intervalo. O juiz ouviu a testemunha, ouviu a vítima, se quiser pode ouvir novamente o adolescente. Ele pergunta às partes se precisam produzir alguma outra prova. Se todos disseram que estão satisfeitos com o que já foi feito, o juiz então passa para as alegações finais, que é a última fala da acusação e da defesa. O estatuto fala que tem que ser feito de forma oral, para a celeridade do processo, e o juiz pode conceder o prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Na sequência, o juiz já faz a sentença em audiência. Essas são as regras. No dia a dia, eventualmente, pode ser permitido que as partes façam as alegações finais por escrito e o juiz também faça a sentença posteriormente. Aqui é importante aqui falar sobre a condução coercitiva. Como eu já disse, a audiência de apresentação ela é imprescindível. Não existe possibilidade de o processo seguir sem o adolescente ser ouvido. Ele não pode ser, por exemplo, citado por edital e nunca se ouvir e se impor uma medida a ele. Então, eventualmente, se ele não comparece, não justifica, o magistrado pode mandar conduzi-lo coercitivamente, ou seja, obrigá-lo a ir à vara. O que o magistrado não pode é obrigá-lo a falar. Esse é um direito dele, mas ir à vara, ele tem obrigação de ir. E aqui uma jurisprudência do final do ano passado, como o próprio STJ fala, a audiência de apresentação pode ser conduzido. Para as demais audiências, é facultativa a sua presença. Como eu falei, antes do processo judicial, cabe ao MP, Ministério Público, a remissão. Após, somente o magistrado, desde que antes da sentença. Por que desde que antes da sentença? Se já chegou na fase da sentença, não cabe mais remissão. Cabe ao juiz dizer se aquele ato aconteceu, se o adolescente é culpado, e aí aplicar a medida socioeducativa, que pode, inclusive, ser a mesma que teria sido dada numa remissão. Bom,
Após isso, claro, aqui o Estatuto também tem algumas normas antigas, ele fala que, por exemplo, se for medida em meio aberto, só se intima o advogado. Não. A regra hoje é qualquer medida, qualquer sentença tem que ser intimado a defesa, tem que ser intimado o adolescente e tem que ser intimado a sua família. E quando o adolescente é intimado, o oficial de justiça tem obrigatoriamente que perguntar a ele se ele quer recorrer ou não da sentença. Uma vez que ele diga que quer recorrer, neste exato momento, alguns tribunais, inclusive o meu, aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, entende que o recurso foi feito. Agora basta apenas a defesa apresentar as razões do recurso para que o tribunal possa, de fato, analisar. Bom, essas são as principais questões. Eu só vou agora, encerrando o nosso tempo, falar nas medidas. A gente sabe que nos adultos, quando é feita a sentença, tem lá homicídio, 6 a 20 anos. Então, o juiz vai julgar e vai dar a pena, se ele for o culpado, nesse intervalo. Mas nos adolescentes, nós não usamos usamos o tipo penal, né, o que está escrito no artigo, matar alguém, mas nós não usamos a pena, porque não é pena, é medida socioeducativa. E quais são os critérios, então, se a gente não tem? Primeiro, a gente precisa dividir se o ato teve violência e grave ameaça à pessoa, e se não. Se teve, cabível todas as medidas possíveis. Internação, semiliberdade, que é dormir na unidade e passar o dia na rua, prestação de serviço comunitário, liberdade assistida. Se não houve violência ou grave ameaça à pessoa, então não cabe medidas restritivas de liberdade, como como internação e como semiliberdade. Bom, o que o juiz tem que levar em consideração? Claro, o fato, com suas circunstâncias, o que aconteceu e como aconteceu, a pessoa do adolescente, onde vive, com quem vive, como era a sua vida antes, como é a sua situação escolar, todas as questões do adolescente, sua personalidade. Por isso que a gente tem o laudo da equipe multidisciplinar. E, primordialmente, a gente precisa saber, como nós estamos no sistema educativo, nós precisamos saber quais são as necessidades que este adolescente tem, ou seja, suas necessidades pedagógicas, para que não volte a fazer o mesmo ato errado. O objetivo nesta justiça especializada não é punir o adolescente, é responsabilizá-lo pelo ato que fez e ajudá-lo na reintegração familiar, na reintegração à sociedade. Então, pode ser que ele tenha cometido um fato muito grave e não necessariamente ele vai para a internação, porque aquele fato pode ter sido um caso muito isolado na vida dele e se percebe durante todo o processo que retirá-lo da sociedade não é o melhor para ele, nem para a nossa própria sociedade. Então, o principal é olhar para o adolescente e ver do que ele precisa para não fazer de novo ou para ter uma vida mais digna. Essa é a principal conduta. Há uma certa margem de discrecionariedade, mas a gente sempre tem que ter em conta que ele não pode ter um tratamento mais gravoso que um adulto e que a necessidade dele tem que ser pensada com base nele, não do que eu, juiz, quero para ele, não do que a sociedade quer, mas do que, de fato, apontam as necessidades dele. Bom, meus amigos, eu acho que essa é a parte que me caberia falar aqui, a parte mais importante dessa mix aí. Alguns princípios processuais penais são utilizados, mas a regramento quase todo está no estatuto. E quando a gente entende que não estamos tentando punir o adolescente, mas responsabilizá-lo, a gente consegue compreender a dinâmica desse procedimento sem muitos problemas. É isso.